Muito bem, sétimo ano, vamos então encerrar a nossa unidade sobre a África, a aula 5 da unidade 5. Então, nós conhecemos alguns reinos importantes que surgiram na África e na última aula nós paramos falando sobre o contato dos portugueses com a costa atlântica da África. Quando os portugueses vão nas grandes navegações buscar as Índias, chegar às Índias, e para isso optaram pelo périplo africano, fazendo contorno na África e inevitavelmente tiveram contato então com os povos africanos. E uma das coisas importantes deste período é quando os portugueses então passam a realizar com maior intensidade o tráfico de escravizados, começam a escravizar os africanos. Tá certo? Então, nesta aula nós vamos encerrar falando talvez de um dos pontos mais importantes desta matéria, que é sobre a escravização dos africanos, e é um fator que vai influenciar bastante na história do Brasil, uma vez que a grande maioria desses escravizados que Portugal tirou da África foram trazidos para o Brasil para trabalhar no Brasil à força. Então vamos lá para a nossa última aula. Bem, o tráfico de escravizados. Gente, é muito comum algumas pessoas tentarem dar uma diminuída na gravidade da escravidão deste período, dizendo o seguinte: mas na África já havia escravidão, os africanos já escravizavam outros africanos, então como se isso fosse menos grave. Acontece que, com o tráfico de escravizados realizado pelos europeus, começando aqui com Portugal, mudou completamente a forma de lidar com essa escravidão. Então, a partir de agora, esses escravizados se tornam de fato um produto, uma mercadoria, tá certo? Veja, a escravidão, de fato, ela é muito anterior a isso. Era uma prática muito comum na antiguidade. Vocês se lembram lá no sexto ano, nós estudamos o Egito, tinha escravidão. Estudamos a Mesopotâmia, tinha escravidão. Grécia e Roma nem se fala. Grécia e Roma só foram o que foram, principalmente Roma. Só se tornou aquele grande e poderoso império porque tinha escravidão. E nós estudamos isso, e vocês se lembram, que quando diminuiu a escravidão foi quando Roma, de fato, começou a declinar até desaparecer o Império Romano do Ocidente. Então, onde teve ser humano, teve escravidão. Isso não significa que a escravidão é uma coisa natural do ser humano, tá certo? Não vamos naturalizar uma coisa que não é. Então, havia escravidão antes dos europeus chegarem na África, inclusive na África. Então, veja só, na África pré-colonial, ou seja, na África antes da chegada dos europeus, já havia escravidão e eles escravizavam por vários motivos. Por exemplo, prisioneiro de guerra, vendia os filhos ou se vendia para fugir da fome, uma vez que ao ser entregue a alguém como escravizado, esse alguém vai sustentá-lo com comida, ou por punição judicial, quando alguém cometia um crime ou não pagava a dívida, tá certo? Gente, se vocês se lembrarem das matérias que nós estudamos anteriormente, principalmente no sexto ano, até aqui nada de novo. Na Europa, na Ásia, também acontecia deste mesmo modelo. A escravidão já acontecia com prisioneiros de guerra, por crime, por dívida, e em alguns casos, como por exemplo em Roma, chegou o momento em que a pessoa se vendia ou vendia os próprios filhos como escravo para fugir da fome. Tá certo? Então até aqui nada de novidade com relação aos outros povos. Então os africanos não inventaram esse modelo de escravidão existia no mundo inteiro. Mas quem vai começar a tirar esses escravizados africanos para outros lugares serão os árabes. Então os árabes se tornarão grandes compradores de escravizados africanos e eles transportavam lá pelas rotas transsaarianas, cortavam ali a África inteira, passavam pelo Saara e depois vendia para outras regiões. Tá certo? Bem, só que quando começam as grandes navegações, com a chegada dos portugueses e mais tarde com os espanhóis, esse modelo de escravidão se alterou completamente. Agora não é mais só o prisioneiro de guerra, não é só aquele que teve dívida, aquele que cometeu algum crime ou aquele que está numa situação de miséria. Agora os africanos serão retirados à força das suas comunidades com a única função de ser escravizados, simplesmente para ser escravizado. Então eles estavam lá na sua casa, vivendo a sua vida tranquilamente,
não tinham conflito com nenhum vizinho, estava tudo tranquilo, de repente chegava lá alguns invasores, invadia o território, pegava essa população para depois ser vendido como escravizados. Então, a partir de agora, essa escravidão se tornou, o escravizado se tornou um produto, se tornou uma mercadoria. Então, assim como as pessoas, por exemplo, podiam ir para o meio da savana para caçar animais, para abater e servir de alimento, vender como alimentos, faziam isso com seres humanos. Invadiam as casas, aprisionavam, transportavam eles para uma região bem distante da sua casa e depois vendiam. Aí tem uma outra discussão que sempre vem à tona, mas os africanos escravizavam africanos. Sim, mas não significa que ele escravizava seu vizinho. Eram sempre inimigos, povos distantes. Lembre-se da primeira aula que eu disse, nós, por exemplo, moramos na América do Sul. O fato de morarmos na América do Sul não significa que nós somos iguais aos argentinos, somos iguais aos bolivianos, somos iguais aos paraguaios, aos uruguaios e assim por diante. Moramos no mesmo continente, mas os povos são diferentes e não necessariamente são amigos. Então, na África isso acontecia. Então, eles invadiam povos que não tinham nenhuma relação de amizade, tá certo? De preferência muito longe, para que eles não pudessem voltar para casa, invadiam, capturavam para vender como escravizados. Aí, de novo, as pessoas se incomodam pelo fato dos africanos escravizarem africanos. Muito bem. Se vocês se lembrarem também do ano passado, quando estudamos os egípcios, os mesopotâmicos, os gregos, os romanos, eles também se escravizavam. Ou seja, europeu escravizava europeu, asiático escravizava asiático, o romano escravizava romano, o grego escravizava grego. Então tem aí nada de anormal nesse sentido. Não foi nenhuma invenção africana nesse sentido, tá certo? O que foi invenção aqui veio dos europeus em transformar a prática da escravidão num mercado muito, muito lucrativo. Um mercado de pessoas extremamente lucrativo. Claro que esses escravizados, ao serem retirados da sua casa e levados para um outro ambiente, onde a língua é diferente, o lugar é diferente, aos poucos eles vão perdendo parte da sua identidade cultural. Foram submetidos a trabalhos exaustivos e perderam o controle do próprio corpo. Não fazem mais o que querem, fazem sempre aquilo que mandam. Caso desobedeçam o que mandam ou façam aquilo que querem, são severamente punidos, e punidos fisicamente na maioria das vezes. Então, muitos traficantes, muitas pessoas se dedicaram a vida a traficar pessoas, tá certo? A vender pessoas. Então se tornou um ofício, tá certo? O tráfico negreiro se tornou um ofício. E para isso eles se aliaram a grupos africanos. Então eles faziam com que esses africanos fossem para regiões distintas para capturar escravizados e depois comercializavam. Então trocavam esses escravizados por tabaco, por aguardente, a pinga, por açúcar, por armas de fogo, por tecido, enfim, qualquer produto que os africanos tivessem interesse, tá certo? Então, a presença dos traficantes na África vai aumentar ainda mais as rivalidades entre os povos, aumenta os conflitos que, consequentemente, facilita a captura de escravizados, tá certo? Então, foi um momento muito complicado, que durou séculos, tá certo? De 3 a 4 séculos, e que influenciou grandemente a história do Brasil. Para nós encerrarmos essa unidade, vamos falar, então, começamos a unidade passada falando sobre o contato dos portugueses e africanos na costa atlântica, agora na costa índica, ou seja, do outro lado do continente. Fizeram da mesma forma, construíram várias feitorias, tá certo? Na costa índica, Portugal vai se destacar na região do Império do Monomotapa, que fica ao sul do rio Zambeze, que hoje fica Moçambique e Zimbábue, uma região muito rica em ouro e também rica em ferro. Então, Portugal, na costa índica, dominou Moçambique, Madagascar, a ilha de Madagascar, que posteriormente foi tomada pelos franceses, e também as Ilhas Comores, que também mais tarde foi tomada pelos franceses. Então, nós encerramos aqui a nossa unidade 5 sobre a África, tá certo? Então, qualquer outra dúvida, reveja as aulas, veja com calma, manda suas perguntas que eu posso ajudar vocês.